noite. Se alguém não me conhecia, já sabe que eu sou essa Silvia. Você é muito bem-vinda. Se alguém nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vinda. Você alegrou e alargou o nosso coração e com certeza o coração de Deus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos lá, meninas, olha. A minha Bíblia, olha o tamanho, a Bíblia de estudo. E aí não bate com a versão daqui, porque eu sou 50 a mais. Algumas coisas eu tento modernizar, comunicar, mas a minha essência é 50 a mais. Então, tenho muita dificuldade com algumas outras versões. Então, se der algum conflito aí, a palavra é a mesma, a palavra é viva, está repreendido toda a confusão. Amém? Então, glória a Deus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, né? Aquelas que trouxeram. A Bíblia, como a Natália falou, a espada. Eu até brinquei com as meninas ali. Eu falei, a minha é uma espada mesmo, porque é tão pesada, defende, né? Mas essa palavra dentro de nós é o que faz a diferença. E não só dentro de nós, mas do quão daquilo que conhecemos, do quão praticamos. Né? Daquilo que ela representa, do que ela reflete. Né? Tem várias frases, né, nas redes sociais falando assim, tem gente que nunca vai ler a Bíblia, ela vai ler você. Então, essa é o nosso objetivo. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em João 10. Nós vamos ler o versículo de 1 a 5, depois de 27 a 30. Quando a pastora mandou a escala, né, das mulheres que estariam hoje aqui, servindo ao Senhor dessa forma, eu acho que ela, não sei se você estranhou, ela até colocou já alternativa. Ela, se você não quiser, porque eu nunca quero. E eu não recusei. E não fiquei dando alternativa. Oh! Mas isso diz muito respeito à palavra que o Senhor já estava no meu coração. Porque hoje nós vamos falar qual é a voz. Então, eu já tinha no meu coração que fosse o que fosse na escala, eu ia aceitar. Por causa da voz. A voz. Então, hoje nós vamos falar sobre a voz. E a voz que faz a gente andar pela palavra. Como nós louvamos aqui. Aí foi tão engraçado, a Táfila saiu um pouquinho, né? A Táfila sempre, quase acaba um Shine, ela me manda uma mensagem. Qual é o tema? Como que vai ser para ela escolher os louvores? Aí ela não perguntou, eu tive que ir lá falar. Eu já tinha tudo. E aí Deus deve ter falado, tá vendo? Você fica nas coisas assim, tem que mudar. Você acha que vai ser tudo igual, tudo repetido? Vai ser diferente. Então, vamos lá. João 10, versículo 1 a 5 diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente dela e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 27 agora, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Oh, Senhor, eu só quero concordar com tudo que já foi gerado, tudo que foi liberado. Ah, Senhor, aquieta. Ah, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos aquietar. Em nome de Jesus. Nós lemos aqui. E eu queria que você virasse para a irmã do seu lado. Eu falo assim, né, que todo mundo não gosta disso. Eu também não gosto quando eu estou sentada aí. Mas aí a gente faz. Um dia, se você estiver aqui, aí você vai lembrar, né? A Lília estava gravando um negócio lá. Amiga, foi num respiro só. Eu falei, eu também, amiga, só num respiro só. Só não vou ficar aqui agora 30, 40 minutos num respiro só. E aí ela falou assim, tudo que eu anotei, saiu. Eu falei, é assim mesmo. E a gente... E como a Natália falou, o microfone e o instrumento. E que privilégio é esse, né? E nós vamos falar sobre a voz. Você vai virar para a irmã do lado, você vai falar assim. Muito prazer. Eu sou uma ovelha. Aí você vai fazer assim, mé. Meninas, deixa eu ir rápido aqui. Assim, é verdade, né? Tá vendo? Não, gente, eu fui pesquisar um pouco, estudar a fundo algumas coisas, e obviamente que nós não conseguimos trazer tudo na profundidade, mas a gente tem palavras que elas nos levam a curiosidade. Por que ovelha? Né? O que eu tenho a ver com ovelha? Sou ovelha, ovelha não fala, ovelha não paga aluguel, ovelha não tem marido, ovelha não tem filho, ovelha não precisa fazer a unha, eu não fiz. Ovelha não precisa arrumar o cabelo, esse eu fiz. Né? Então, assim, umas comparações. Ovelha não tem sentimento, ovelha não é um ser racional. Né? E as comparações. E aí, se você tiver curiosidade, for pesquisar o porquê das ovelhas, o porquê do curral, ou em outra versão, aprisco, você vê que em João 9, antes de chegarmos em João 10, Jesus ele estava sendo questionado porque ele tinha feito uma cura. Ele estava sendo questionado porque ele curou um cego, ele curou o sábado. Então, quando ele vem aqui e se compara a um pastor de ovelhas, sem contar que era a linguagem da época, era a referência da época. Hoje, a nova geração ela dá outros exemplos. A comunicação ela é outra, mas a linguagem aqui, o contexto, mas não é uma linguagem simplesmente figurativa. Existem verdades, princípios que a gente vive até hoje. Então, a ovelha é um animal frágil. Ela é um animal que precisa ser cuidado. Ela tem dificuldade de direção. Gente, acho que eu sou a própria. No trânsito, às vezes eu vou nos lugares, vou 10 vezes no mesmo lugar e não falta direção. Né? Mas, às vezes, a ovelha que a gente fala aqui, tirando as brincadeiras, é o cuidado, a direção do Pai, o reconhecimento. Jesus, ele confrontou com verdades que atributos que só existiam nele. O meu Pai me mandou. Eu sou o bom pastor. Ele pode. Ele tinha toda a autoridade para dizer isso. Então, aqui, esse contexto, e vai seguindo, falando as características, mas aonde eu quero pôr a nossa atenção? No 27, que diz, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, eu queria que você tirasse 30 segundos diante disso aqui que a gente leu. Você ouve a voz de Deus? Que Deus te conhece, eu tenho certeza. Ele é imutável. A bondade, a palavra dele, ele fala que ainda que nós sejamos infiéis, ele é fiel, ele zela pela palavra. Então, ele te conhece. Mas e aí? Você ouve a voz? Sabe como que você consegue sinceramente responder para você mesmo? Se você analisar 3 áreas da sua vida, o que frutifica? Você segue? Você ouve? Então, e a gente anseia, deseja. No dia a dia, a gente se bate. Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Senhor, principalmente em momentos difíceis, momentos de conflito, a gente clama em ouvir a voz. Mas aí eu falo para mim, para você, o que nós estamos fazendo com a voz que ele já falou? E o conhecimento revelado, o que eu frutifico? O que eu faço? Gente, se a gente falar... Porque onde que está a voz do Senhor? Na palavra. Não tem mistério. A Nath falou aqui sobre orar para guerrear. A gente guerreia por aquilo que vai passar. A gente guerreia por algo que nós mudamos e nós não queremos mais. E nós não guerreamos por aquilo que vai transformar tudo. Tudo. Por quê? Porque a gente está aliançado demais com as coisas terrenas. Óbvio que eu não estou falando aqui, como ela mesma mencionou, a gente precisa de recursos, a gente precisa de viver, mas o que você segue? O que eu e você frutificamos da voz que a gente já conhece? Um exemplo que o Espírito Santo me levou quando eu estava estudando a palavra. Ele falou, Silvia, ora o Pai Nosso. Quanto que você segue? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa parte, ok, amém? A gente reconhece, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente vive? A gente sujeita? Quanto esforço, quanto que a gente precisa se bater para a gente lançar fora? Para a gente para se despojar, como a Natália falou, a ponto de lançar, tanto que a palavra diz que lançai, né, o fardo, lançai a ansiedade, lançai aquilo que te aflige. O que a gente faz? O que a gente faz com a palavra que a gente conhece? Glória a Deus, tem muita coisa que a gente frutifica. E eu creio que tem muito, mas ainda tem muito para acontecer. Falando sobre amor à palavra. Ontem eu estava orando com uma irmã no telefone e Deus me fez lembrar da minha avó materna. Ela já morreu há muitos anos e antes dela se converter por muitos anos, ela era de religiões africanas e ela era comprometida. Era a prioridade da vida dela. Ela deixava tudo. Ela servia, ela fazia. E um dia a palavra chegou até ela. E a minha avó, ela era analfabeta. E quando a Nath falou sobre amor, sobre você desejar, orar, interceder, buscar o amor pela palavra, eu lembrei da minha avó e eu senti de compartilhar. E eu creio que ontem não era à toa. E aí a minha avó, ela amou tanto Deus. Ela foi verdadeiramente liberta. Deus transformou, ela viveu muito pouco. As minhas 2 avós, inclusive, viveram muito pouco. E a minha avó, ela falou assim, Deus, me ensina a ler a Bíblia. Gente, e vocês vão acreditar porque eu estou falando, eu estou no altar, eu não vou fazer coisa de efeito. Ela aprendeu e ela só lia a Bíblia. Ela não lia mais nada.
ela não lia mais nada, a voz do Senhor. Ela procurou, ela se identificou. Eu sou uma ovelha, eu quero conhecer o que o meu pai fala, não só pelo pastor, sobre o ministro, alguém que fala, eu quero ter um relacionamento com a palavra. Então, nós temos que nos fazer essa pergunta hoje. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual é a voz que você está seguindo? Qual é a voz que está moldando o seu caráter? Qual é a voz que está alimentando a sua alma? Isso é muito importante da gente identificar, é resposta para todas as coisas. Eu não digo que a resposta vai trazer facilidade, mas vai trazer entendimento, vai gerar caminhos, porque você conhece a voz. Então, nós podemos falar aqui de duas mulheres que tiveram experiências transformadoras quando reconheceram a voz de Deus, a voz do bom pastor, porque Deus ele fala de maneiras diferentes. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 16, de 6 a 14, e vamos falar de Agar. Abraão respondeu, Abrão, né, que não é Abraão, Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então, Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fugi da presença de Sarai, minha senhora. Então, o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Aqui, eu vou continuar já o resto. Quem não conhece a história de Agar, Agar era serva de Abrão e Sarai, ainda não tinha tido filho, tinha toda a dificuldade para Sara engravidar, e na decisão dela, ouvindo a voz da alma dela, vendo limites, olhando para a realidade e deixando a realidade estabelecer verdades, quando quem estabelece as coisas na vida de quem crê, da ovelhinha mé, é a verdade do Senhor. E isso não significa dizer que nós vamos ouvir sim, amém, todas as vezes. Amém? Bem entendido. E então, aí ela mandou ela se deitar com Abrão. Ela engravidou. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter ciúmes. E aí o marido dela, para aquietar, para não ter problema, embora naquela época era possível, não foi pecado, era possível naquela época, ele falou, faz o que te bem entender. E ela fez o quê? Ela humilhou. Então, Agar, hoje, para mim e para você, o que ela representa? Qual é a voz que Agar representa? A voz da dor, gerada pela humilhação. Ela foi humilhada. Sabe por que ela fugiu? Porque a voz da humilhação fez ela fugir. A reação dela foi por causa das circunstâncias. E aonde eu e você somos mais desafiadas é na nossa reação.
na nossa reação, onde nós não temos tempo. E ela foi humilhada. E o que aconteceu? Ela teve a experiência com o anjo do Senhor. E a palavra diz para mim e para você que o anjo a encontrou. Ou seja, o cuidado de Deus. Ela estava com dor, humilhada, ferida. Pensa, se sentir rejeitada. Gente, ela era escrava, ela era serva, ela ia fugir para onde? Ela ia viver do quê? Tamanho desespero. Assim como acontece às vezes na minha vida e na sua. Vem em algo que nós somos mais vulneráveis. Situações que talvez nós estamos cansadas, abatidas. Eu não sei se você representa, se você carrega algum tipo de dor, mas a dor que foi provocada pela humilhação desorientou Agar. Ela fugiu. E ela ia fugir para onde? Ela preferiu ficar à sua própria sorte. Mas o anjo do Senhor, e a palavra não fala para mim, para você, quanto tempo. No meu entendimento, parece que foi pouco tempo. E o anjo do Senhor disse... O anjo do Senhor a encontrou, ele foi até ela, e ela estava lá no deserto. Aí ele chega para ela e fala assim: Agar, serva de Sarai, onde você vem e para onde você vai? Ele tocou na ferida. Ele falou o nome daquilo que às vezes eu e você, a gente não consegue nem declarar. Na palavra, na oração, a gente foge às vezes de situação, e há tempo para todas as coisas, não tem problema, mas a gente tem que buscar um enfrentamento. E a voz do Senhor entendeu que Agar era a hora dela enfrentar aquela dor. E aí a palavra continua, e ela respondeu imediatamente: eu fugi. Ela não teve medo, ela reconheceu que tudo que Deus quer de mim e de você é verdade. A verdade que está no seu coração, diante do Senhor, para que Ele gere caminho. Não adianta, Ele nos conhece, a palavra nem chegou na nossa boca e Ele conhece, Ele nos formou, Ele nos criou. E aí ela fala: eu fugi da presença de Sarai. E ela conseguiu repetir. Olha o que a presença, olha o que a voz fez. Eu reconheço. O tamanho, ela estava desorientada. Igual talvez só eu fico. Desorientada. E aí o anjo do Senhor lhe disse o quê? Agar, judiação, você nem traiu, você não adulterou, ela que mandou. Ele não chamou para ter uma conversa com a alma, com a circunstância, não, ele é tipo Natália, duro. Vai lá. E aí ele vai e fala o que para ela? Volte, enfrenta, não foge, e volte para sua senhora. E ele aqueceu, falou o quê? Se sujeita a ela. Enfrenta. Se você tem alguma dor, ou se você tem qualquer situação que trouxe a sua lembrança, que essa passagem te leva, enfrenta. Enfrenta, busca, persevera, fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, não só para me direcionar a realizar boas coisas, a realizar sonhos, a fazer a tua obra. Eu quero ser confrontada, eu quero ser curada. Chega. E olha o que a obediência, o posicionamento dela fez. O anjo do Senhor continuou, disse também: aumentarei muito a tua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo continuou: você está grávida e dará à luz um filho. E falou já o sexo do bebê, a quem chamará de Ismael, e já deu um nome, porque o Senhor ouviu o quê? O grito da tua aflição. Não tem problema gritar.
gritar, não tem problema chorar, se for diante do Senhor, se for buscando um pouquinho da voz do Senhor, um pouquinho, eu não sei o quanto o seu cálice, eu não sei quanto que você carrega, eu não sei o quanto de conhecimento é muito bom, o conhecimento nos protege, o conhecimento não deixa que nós ficamos à deriva, mas aquilo que você tem se aprofunda. Você pode não conhecer tudo, mas a voz do Senhor, ela tem que ser inconfundível, porque a palavra diz lá em João 10 que ele não vai deixar arrebatar, que só o que a gente precisa é ouvir a voz do Senhor. E ele continuou falando, e as promessas, a obediência. Gente, ela chegou lá fugida, ela chegou lá depois de gritar, aflita. Eu não sei quantas de vocês, em ciclos da vida ou áreas da vida, sente aflição. É algo que parece que toda hora você está fazendo um teste de coração, uma coisa de respiração. Você fica, acontece, e é uma angústia, é uma coisa, e ela tinha um grito de aflição. Ela estava, e o que isso fez dela ouvir a voz? E não era a voz. Não com certeza o que ele falou não era o que ela queria, mas era o que ela precisava. E ela não esperava a revelação. O posicionamento, o enfrentamento dela gerou isso. E aí ela colocou lá, no versículo 13, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar, no lugar que ela fugiu, no lugar da dor, no lugar da humilhação, no lugar do grito da aflição, eu olhei para aquele que me vê. O que João 10 fala? Ele me conhece. Ele me conhece. E por isso aquele poço se chama até hoje, o seu nome, Bear-Lahai Roi, né? Então, assim, um memorial. Tem um memorial de que mais de 2000 e tantos anos atrás, tem um memorial que fala assim, às vezes, a nossa dor, e com certeza a nossa dor é só nossa, né? Com certeza a nossa dor é só nossa, é só você que sente. Talvez você sente constrangida comparada a outras dores. Não se sinta constrangida. Cada um tem o seu fardo, cada um tem o seu ciclo, cada um tem a sua estação. E ela podia comparar e falar, ela levou, e aquela dor, hoje é um memorial. Hoje nós estamos falando, e a dor, às vezes, parece que você está esquecida. O que essa mulher pensou? O homem já me usou, não vai casar comigo, e agora me humilha? Ela que mandou, eu só cumpri ordens, né? Então, a dor falou tão alto que ela fugiu, mas o cuidado do bom pastor fez com que a sorte dela fosse mudada, a direção fosse mudada. Mas ainda ia ter sujeição. Então, às vezes, eu e você, a gente quer um final já feliz, né? Já quer tudo completinho, tipo, já virou tudo certinho. E, né? Tem hora que está tudo certinho. Aleluia, amém. Que tem tempo de refrigério. Amém? Então, assim, o pastor, né, o anjo, não prometeu retirar imediatamente a dificuldade, mas ele pediu primeiro a obediência. E a obediência fez com que a promessa fosse revelada. Então, nem sempre Deus vai nos chamar para sair da dor. Às vezes, Ele nos chama para esse confronto com aquilo que nos dói. Amém? Então, glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus. Aleluia!
Nós não idolatramos Maria, mas nós sabemos da importância que ela tem. Nós não negamos a importância, o valor que Maria tem. Então, nós vamos falar lá em Lucas 1, versículo de 26 a 38. Para você que achou, falou, só precisa da voz de Deus quem tem dor? Eu não estou com dor. A sua vez chegou. Não tem dor nessa história. Depende do ponto de vista. Vamos ver. Porque às vezes esticar, aprofundar, dói. Esticar a pele, né? Então vamos lá. Em Lucas 1, 26 a 38, diz assim. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando dela, o anjo disse: Salve, agraciada. Parece filho, né? Quando vai pedir as coisas para a gente, muda o nome, ou a gente vai pedir para os maridos, para alguém, né? Em qualquer contexto. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Olha que saudação linda. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Ele sentiu que dela saiu o temor. Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo foi embora. No louvor que nós cantamos, e a Natália até falou, né? Gente, a gente não anda, né? Todo o tempo sobre as águas, sobre a palavra. A gente ameaça. A gente consegue uma vez, 2, 3, mas em todo o tempo, se você já está nesse nível, põe aqui a mão na minha cabeça, que eu estou precisando. Mas eu estou lá, perseverando. Eu ando um pouquinho, saio, pega a água, volta, aí vem umas irmãs, faz respiração boca a boca, né, Jaque? Respira, ressuscita. Né? E é a bênção da comunhão, amém? E a Natália falou isso. E algo que o Senhor sempre tem me levado. É muito bom a gente ouvir os testemunhos, uma da outra, né? Mas por trás dos testemunhos tem, às vezes, história que no momento que você vai falar o testemunho, você não consegue relatar tudo. Tem renúncias, tem medos, tem preços pagos, tem uma bagagem, tem consequência, tem pecado, tem coisa que a gente não revela, tem coisa que a gente ainda não tem autoridade para revelar, tem coisas que Deus não mandou e não é tudo que você tem que abrir. Então, eu sempre falo que a referência absoluta está na palavra. Eu e você, a pastora, a Natália, quem for vir aqui, nós estamos num ciclo. Nós estamos entrega, rendidas, buscando. Mas aqui a história já teve começo, meio e fim. E Maria, ela nos ensina aqui que ela andou sobre a palavra. Do começo ao fim.
Se você conhece a história de Jesus, você sabe, porque aqui, que a Maria, ela tem, qual é a voz que Deus confrontou aqui? A voz dos nossos planos confortáveis. Gente, Maria, a história diz que ela era uma jovem, ela era muito nova. Falam que ela ia casar, talvez ela estava noiva. Ela estava cheia de planos. Imagina, não tinha dor, não tinha problema. Sabe áreas da nossa vida, ou às vezes quando a gente se converte, você não tem problemas, às vezes acontece. Ou áreas da nossa vida que a gente se converteu por umas coisas e fala, não, aqui Jesus não precisa mexer. Aqui está tudo sob controle. Mas e se o Senhor tiver um propósito superior? E se o Senhor quiser que eu e você possamos servir ao reino? Que eu e você possamos alargar? Aí ele vem, a voz dele aqui confronta todos os nossos planos. Você tem um lugar de conforto. Você tem um lugar de proteção. Você tem um lugar que você fala assim, não, aqui não. Ela estava feliz, mas aqui, né, você pode ter um lugar de proteção por medo, por dor. Lugares que você não quer que toca mais. E tá um plano, tá ok, não tá exposto, não sangra mais. Não mexe. E aí ela nos ensina, ela tem tanta sabedoria de Deus aqui nessa questão, porque ela não estava no deserto, tudo parecia a caminhar normalmente, mas quando o anjo fala, a palavra diz o que para mim e para você que ela pensa? Se nós entendermos na palavra o que é pensar na ótica da palavra, é buscar discernimento. Naquele momento ela precisou entender. Eu não sei o quão comum era anjos aparecerem. Eu não sei quão comum era essa realidade, mas ela entendeu que a voz, que aquele anjo carregava algo superior. E não era sobre ela, porque ela falou assim, eu não tenho. Gente, Deus escolhe com certeza as coisas loucas para confundir as sábias. Deus poderia ter escolhido N formas de trazer Jesus na terra. Ele escolheu a família, nós sabemos a importância que a família tem, mas podia ter escolhido de outro jeito. Mas ele quis escolher. Então a presença do anjo, a voz, ela falou, eu preciso buscar discernimento. Então você olha para a sua vida, onde a presença, onde a voz do Senhor já liberou conhecimento e está tudo confortável. Você faz 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo desse jeito, eu ajudo desse jeito, eu vou até ali. Aqui não, aqui não. E ela falou, foi buscar discernimento. E o discernimento fez com que ela ouvisse. E ele falou que era para ela não ter medo. Sair do conforto, sair daquilo que é cômodo, daquilo que está ajustado, daquilo que está dando certo. E o quê? Vou gerar um filho de Deus? Gente, não tinha um impossível ali, não. Era uma avalanche. Era uma avalanche. Tipo assim, quem sou eu? Né? Na linguagem atual, quem sou eu na fila do pão? Querida, você é agraciada. A voz de Deus mudou o nome, chamou ela por outro nome. E a gente sabe a relação que Deus tem quando Ele chama pelo nome. Quando Ele chama 2 vezes, Ele fala que Ele é o nome acima de todo nome. Ele identifica, porque Ele sabe que como ovelha, nós fomos feitas para proteção. Ele quer que
que a gente ouça a voz, seja reconhecida. Eu não ouço uma voz e vou, eu ouço a voz porque Ele é o meu Pai, Ele é o amor leal, Ele deu a vida por mim, e Ele fala que Ele me deu a salvação. E aí em João 10, entre o que eu li, fala assim que nós temos que ir, nós vamos achar pastagem. Deus dá direção, Deus dá cuidado, Deus dá provisão. Deus dá, mas não sempre o que a gente quer. Quando a gente quer, alinha com o que Ele entende que a gente precisa, lembrando lá, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí a gente tem isso muito definido. E aí ela vem aqui e fala assim, ela discerniu. E aí ela fala para ele assim, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E aí, às vezes a gente acha que nós não podemos ficar fazendo pergunta. Lógico que podemos. Deus, ele se relaciona. Ele ele quer um culto racional, ele quer um entendimento. Ele quer que mesmo você entendendo tudo, mesmo você tendo uma carreira perfeita, um casamento maravilhoso, sei lá o que de bom, você fala assim, eu quero ouvir a voz, eu quero entender, eu quero me submeter, eu quero entender, Senhor, por quê? Por quê? Por que o Senhor quer isso? Está tudo certinho. E aí Deus, Ele continua aqui. Jesus fala, o Espírito Santo virá sobre você. E no finalzinho, ela fala o quê? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A obediência. A obediência. O anjo anunciou o impossível. E a pergunta dela não foi dúvida, foi relacionamento. Foi querer obedecer com o entendimento dos céus. Sabe, tem hora que a voz de Deus precisa falar assim para a gente, Senhor, se a minha vontade não for a tua, tira a minha. Tira a minha. E tem vontade que é legítima, né? Tem vontade que dói entregar. Tem vontade que não faz sentido. Às vezes, eu não sei o seu questionamento. Você fala, nossa, mas é incoerente com algumas coisas que eu estou vivendo. Eu só digo para você, permaneça. Permaneça, persevere, seja conhecida de Deus. Então, Deus nem sempre vai nos chamar para sair da dor, às vezes Ele nos chama para sair do confronto. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei as vozes que podem estar disputando o seu coração. Mas a ovelha, ela não segue a voz mais alta. A ovelha segue a voz que ela conhece. O que precisa na sua vida para essa voz alta não definir tanto o seu humor, definir tanto as suas reações, definir tanto o seu servir, definir tanto a sua vida com Deus? A gente só conhece quando a gente caminha perto do pastor, do bom pastor. Quanto mais intimidade, mais facilidade para discernir. Quanto mais intimidade, quanto mais poder de Deus, mesmo quando não tiver resposta, você permanece, porque você fala, essa é a voz que acalma a tempestade, essa é a voz que faz eu andar sobre as águas. Eu não sei qual é a situação, se existe, qual é o confronto, que você precisa falar, Senhor, eu preciso andar sobre as águas de novo. Talvez você já andou e você não ande mais. Eu não sei se como Agar você tem ferida da humilhação, se você está cansada, ou como Maria, é tão difícil
entregar o que está tão certinho, o que você está no controle. O que mais a gente gosta é de ter o controle. Mas Deus está dizendo a mesma coisa para todas nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Ah, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você só precise sair daqui não sabendo de todos os próximos passos. Às vezes a gente fala assim, a pregação parou aí agora. Eu volto para casa, está tudo igual. A notícia já está no telefone, o diagnóstico continua, as incertezas continuam, mas eu ouso dizer para você que tudo o que você precisa é se decidir em seguir a voz certa. Porque quando nós seguimos o bom pastor, nós não estaremos perdidas. Amém? Queria que você se levantasse. Nós vamos encerrar esse tempo. Eu não sei. Amém. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pai, e te pedimos, Espírito Santo, que nos convence de todas as coisas. Só o Senhor tem o poder de nos convencer, de nos levar a uma transformação. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, a voz, nós pedimos para que a voz do nosso bom pastor, ela prevaleça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira a força, essas vozes que têm nome, em nome de Jesus, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Na tua palavra diz, Pai, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, nós despedimos as tuas filhas, Pai, para que a tua voz traga a abundância da tua presença, abundância de discernimento, abundância da paz. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, leva-nos na paz, Pai, guardadas na paz. Em nome de Jesus, amém.